Eu sei que Deus também tem uma palavra ao nosso coração esta manhã através da vida deles. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, eu abençoo Davi esta manhã, que ele seja mais uma vez instrumento do Senhor para falar ao coração da igreja. Tudo aquilo que está no coração dele, ó Pai, dê a ele destreza para executar essa palavra ao nosso coração. Oramos, o abençoamos agora no poder e também na autoridade do nome de Jesus. E toda a igreja diz: bom dia, igreja, graça e paz, amém? Glória a Deus, que alegria estar aqui. Pode se sentar no seu lugar, por gentileza. Hoje eu tenho uma forte palavra para ministrar no seu coração. E o tema da minha mensagem hoje é: o Senhor te observa. O Senhor te observa é o tema da minha mensagem hoje. E eu quero começar essa mensagem falando justamente disso. Lembrando a igreja de que existe alguém que te nota. Existe alguém que observa os seus desafios, mas observa também o seu esforço em superá-los. E eu começo citando Provérbios 15:3, que diz: os olhos do Senhor estão por toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Deus trouxe muito forte essa palavra no meu coração, para que nesta manhã seja um tempo de resposta e um tempo de promessa para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos entrando na segunda fase deste ano. Nós estamos entrando, esse congresso, essa conferência, 6 dias de clamor, marca a entrada da segunda parte, da segunda metade do ano de 2024. A primeira fase foi os 6 meses que passaram. A segunda fase será o segundo semestre, será de hoje em diante. E eu quero olhar com você para a história de uma mulher, em que também nós podemos dividir essa história em 2 fases. A fase da tentativa frustrada e a fase do recomeço. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1, o verso de número 1. Ruth, capítulo 1, o verso de número 1. Ruth, capítulo 1, o verso de número 1 vai dizer: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e o de seus filhos Malom e Quilion, Eufrates e de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e permaneceram por lá. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus filhos, os quais tomaram para si moabitas, e era o nome de uma órfã e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Só até aqui, por gentileza. Irmãos, a primeira fase da história de Ruth, a primeira fase da vida de Ruth, é quando chega em sua terra uma família de hebreus. Elimeleque, sua esposa, Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Esta família chega.
a chegada desta família na terra de Ruth marca o início, a primeira fase de um novo tempo na vida de Ruth. Esta família chega e a Bíblia vai dizer que Ruth se casa com esses jovens e ali estava começando a primeira fase de um novo tempo. E a expectativa de Ruth, e eu acredito que a expectativa de toda aquela família, é que estava ali começando um novo tempo de vitória, de que tudo iria dar certo. Quem sabe Ruth não estava realizando o sonho de se casar. Eu imagino toda a expectativa de Ruth nesse casamento. Eu imagino a alegria de Ruth naquele momento em se casar, em começar um novo tempo na vida dela, em começar uma nova fase, não mais sozinha, mas agora casada, com uma família. Eu imagino a empolgação de Ruth, a expectativa dela nesse novo tempo em se casar. Porém, apesar de toda a sua esperança nessa fase da vida, apesar de toda a sua expectativa nesse novo tempo, a Bíblia diz que o seu sogro morre, o seu cunhado morre, e por último, o marido de Ruth acaba morrendo. Então pensa comigo, a primeira fase deste novo tempo na vida de Ruth começa muito bem. Começa muito bem, começa com grandes expectativas, começa talvez com a realização de um sonho, algo novo, mas termina com grandes perdas. Esse novo tempo, essa nova fase, essa primeira fase na vida de Ruth, começa com comemoração, começa com festa, começa com casamento, termina com enterro, termina com tristeza, termina com choro. Aqueles que poderiam ser a segurança de Ruth, acabam morrendo nessa primeira fase. E eu penso que na nossa jornada do ano de 2024, também dessa forma, começamos a primeira fase do ano com muita expectativa, com muita esperança naquilo que o Senhor iria fazer, com muita expectativa naquilo que nós acreditávamos que o Senhor iria fazer, com muita esperança nesse novo ano, com muita esperança nesses 6 meses que passaram. Talvez Ruth dizia no início: esse é o homem da minha vida, esse é o homem com que eu vou me casar, vou ter minha família, vou ter meus filhos, agora minha vida será melhor. Muito certa, Ruth estava com a expectativa no alto. Nós iniciamos 2024 declarando que esse era o ano na nossa vida. Quantos lembram? Nós saímos do culto da virada com uma só voz: 2024 é o ano da minha vida, 2024 é o ano que vou prosperar, 2024 é o ano que vai acontecer, 2024 é o ano que vai dar certo. Porém, a palavra que veio ao meu coração é que para alguns de nós, assim como Ruth, é como se o ano já estivesse terminado. Assim como Ruth, para alguns de nós começamos com a expectativa: vai chegar um novo tempo, é um novo começo, é uma nova fase, 2024 vai ser um ano, em uma só voz. Mas as nossas expectativas no ano já morreram. Talvez assim como Ruth, quando vira o semestre, alguns já começam dizendo, talvez alguns hoje pensam: 2024 já era. A minha expectativa é que era o ano da minha vida, é que tudo ia dar certo, tudo ia ser como eu planejei. Começou lá em cima, mas esse primeiro semestre, até então, 2024 só foi perda. Até então, 2024 só foi tristeza. É a mesma sensação de Ruth. Casei, tinha esperança, mas aquele que era o homem da minha vida, aquele que eu era apaixonada, morreu. A primeira fase desse tempo na vida de Ruth termina muito mal.
termina com muita dor, termina com muitas lágrimas, termina com muita frustração, termina com a pior notícia possível, termina com a sua esperança destruída. Mas é lendo a história de Ruth que o meu coração se enche de esperança. Porque a tristeza da primeira fase, a perda da primeira fase não me impossibilita de recomeçar na segunda fase e viver o sobrenatural de Deus e viver o milagre da restauração. Ainda na primeira fase, caminha comigo, ainda na primeira fase, não foi apenas Ruth que perdeu, a sua sogra também perdeu. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Então Ruth olha para a sua perda, mas quando olha para o lado, percebe alguém que perdeu ainda mais do que ela. Ruth começa com a expectativa, vai dar certo, mas só tem perda, só tem frustração, só tem tristeza, é notícia de enterro, é notícia de morte. E quando ela olha para o lado, quando ela olha para a pessoa mais próxima agora dela, ela não vê uma pessoa que está sarada, mas ela vê uma pessoa que está ainda pior do que ela. Em um momento de muita dor, Noemi, a sogra de Ruth, vai dizer para ela: Ruth, pode ir embora, pode me deixar, eu vou voltar para ajudar. Noemi dizia a Ruth: pode cuidar da sua vida, eu me viro, me larga, Ruth. Porém, olha a resposta de Ruth, no versículo 16, eu vou ler para você, se tiver como colocar aqui na tela. Ruth capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te abandone e deixe de me seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreis, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha isso. Apesar de todas as frustrações de Ruth nessa primeira fase, apesar de todas as decepções de Ruth nesse momento, nessa primeira fase dessa história, ela decide ser fiel à sua sogra. Ela disse: minha sogra, você perdeu. Eu perdi nessa primeira fase, mas tem uma coisa: se vamos voltar para ajudar, se vamos voltar para o lugar, vamos fazer isso juntas. Eu quero estar com você, porque o seu Deus é o meu Deus, e eu vou caminhar com você. Orfa abandonou o barco, mas nós duas vamos entrar na segunda fase juntas. Vamos entrar no novo tempo juntas. Então, com isso, elas tomam uma decisão: sair da terra de Moabe e partir rumo à terra de Judá. Olha isso, na primeira fase, Ruth perde, permanece fiel e toma a decisão de recomeçar. Igreja, hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Deixe para trás o que passou, deixe para trás essa primeira fase, deixe para trás as frustrações
desse primeiro semestre, ainda que tenha sido frustrado, ainda que tenha sido sofrido, ainda que tenha sido um semestre de muita perda, essa é uma semana de clamor, essa é uma conferência de clamor, e é tempo de você tomar uma decisão. Eu posso recomeçar nessa nova fase da minha vida, eu posso recomeçar nesse segundo semestre, em o nome do Senhor Jesus. Olhe para uma pessoa que está do seu lado e diga: vamos recomeçar. Uma nova fase espera por você. Uma nova fase espera por você. Uma nova fase espera para esta igreja. Um novo tempo espera por você. Um novo tempo espera pela tua casa. Um novo tempo espera pela Batista Vida. Esta igreja vai viver uma nova fase. Um novo tempo. Mas para isso, para que essa igreja viva este novo tempo, possa recomeçar nesta segunda fase, o Senhor precisa de pessoas que estão prontas. Não pessoas que estão lamentando a perda, não pessoas que estão lamentando o primeiro semestre, os erros, as perdas do passado, mas pessoas que estão dispostas a recomeçar. Capítulo 1 termina com a chegada das duas em Belém. O final do capítulo 1 da história de Ruth, é Ruth chegando em um lugar novo, para um novo tempo, para um recomeço. Ruth, capítulo 1, versículo 22 vai dizer: assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. E chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Duas pessoas lá atrás pegaram. E chegaram em Belém, no princípio da colheita das chegadas. Ruth e Noemi tomam uma decisão: eu vou ir para Belém, eu vou para um lugar novo, recomeçar algo novo de Deus, uma nova fase. E elas chegam, e a Bíblia vai dizer: e chegaram em Belém, no princípio da colheita das cevadas. Elas chegam no princípio da colheita das cevadas, no início da colheita, no início de uma nova fase. Mas como elas chegam naquele lugar? Noemi e Ruth chegam naquele lugar quebradas, chegam naquele novo lugar marcadas pelas perdas da primeira fase. E Noemi vai dizer: cheia eu comecei, mas a segunda fase começou vazia de tudo. Chegou para a primeira fase cheio de expectativa. Chegou para, talvez, pessoas aqui, nós chegamos para o início do ano cheio de planos, cheio de expectativa, com a voz profética: vai acontecer, vai virar. Nós chegamos animados depois do culto da virada. Mas agora, nos 6 dias de clamor, no início de uma nova fase, parece que nós estamos vazios por dentro. Estamos vazios de tanto que apanhamos no primeiro semestre, marcados pelas perdas, marcados por aquilo que já aconteceu. Nós não temos mais a mesma força que talvez tínhamos no começo do ano. E talvez muitos aqui chegam nesses 6 dias, muito diferente dos 6 dias de janeiro, muito diferente da virada do ano. Nós chegamos vazios, marcados pelas perdas do passado.
Mas a questão esta manhã, Deus ministrou no meu coração. A questão esta manhã não é quem chega cheio ou quem chega vazio. A questão esta manhã é quem chega à terra de Belém. A questão esta manhã não é se Ruth e Noemi estavam cheios, estavam vazios, estavam pobres, estavam ricos. A questão é que elas chegaram à terra de Belém. Chegaram à terra do novo. A questão esta manhã é que mesmo vazio, mesmo triste, mesmo com muitas perdas, você permaneceu. E hoje você está chegando na terra de Belém para um novo tempo. Não importa se está cheio, se está vazio, se está com as marcas das perdas. Hoje, você chega à terra de Belém porque você permaneceu. Nestes 6 meses, mesmo com perda, mesmo com desafio, você permaneceu. E hoje, nós chegamos à terra de Belém para começar um novo tempo na nossa vida. Um novo tempo nesta igreja. Um novo tempo nesta cidade. Belém é a casa do pão. E na casa do pão chegaram 2 pessoas que perderam muito na primeira fase. Mas uma vai dizer à outra: o seu Deus é o meu Deus. Vamos juntos caminhar para o novo tempo. Vamos juntos caminhar para uma nova fase. Isso parece muito com o que eu vejo aqui hoje. A igreja é a casa do pão, é Belém. E hoje esta igreja, hoje a casa do pão recebe eu e você para podermos entrar juntos no novo tempo. Para podermos entrar juntos nessa segunda fase. O seu Deus é o meu Deus. Vamos juntos, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, porque um novo tempo, uma nova fase espera por nós. Finalizando a minha mensagem, eu vou terminar com uma revelação. Elas chegam naquela terra quebradas de tudo. Então Ruth vai dizer a Noemi: eu vou tentar colher algumas espigas de milho. Em Ruth, no capítulo 2, versículo 2, vai dizer que Ruth começa a segunda fase, às escondidas, catando espigas de milho que caíam dos colhedores. Tinha a plantação, os colhedores vinham, colhiam o milho. E um pouco das espigas, um pouco dos grãos de milho que caíam no chão, era isso, catando esses grãos de milho e guardando para sustentar ela e a sogra. Dessa forma começou Ruth a segunda fase. Ruth começa a segunda fase. Ruth vai para o novo tempo, chega no novo lugar, mas ela começa a segunda fase, catando as escondidas as espigas que caíam dos ceifadores. Se olharmos no começo, a segunda fase, parece que Ruth vai viver de migalhas. Ela recomeça com humildade no coração, catando migalhas. Até que um homem chamado Boaz, o dono da plantação, manda chamar Ruth. Ela não sabia, mas o dono da terra estava observando ela catando as migalhas. O dono da terra já sabia que aquela mulher havia chegado em Belém para recomeçar em busca de uma nova fase. O nome Boaz significa rapidez, velocidade. Então ele age rápido.
O dono da terra tem pressa em restaurar quem chegou vazio para a segunda fase. E rapidamente Boaz chama Ruth e diz a ela, Ruth, capítulo 2, versículo 8 ao 9, vai dizer, Boaz vai dizer a Ruth, fica aqui e eu vou cuidar de você, vou te ajudar a recomeçar. Então Ruth fica assustada, de onde esse homem me conhece? O que eu fiz para que ele quisesse me ajudar dessa forma? O que eu fiz para merecer isso? Então ela pergunta para ele, por que você vai me ajudar a recomeçar? E a resposta dele, Ruth capítulo 2, versículo 10. Joga no telão para mim, por favor. Ruth capítulo 2, versículo 10, nós vamos ler juntos. Ruth, capítulo 2, versículo 10 vai dizer, então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra e disse-lhe, por que achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Versículo 11, e respondeu Boaz e disse-lhe, bem, se me contou quando fizestes a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Fica aqui no versículo 11. E respondeu Boaz, ele vai contar aquilo que aconteceu com a sogra. Ela estava cuidando da sogra, ninguém sabia. Ela pensou que ninguém sabia, mas o dono da terra já sabia. Ela pensou, ninguém sabe o que eu estou recomeçando, ninguém sabe o que eu estou fazendo aqui, mas o dono da terra sabia. E vai falar que viu ela catando as espigas de milho, catando as migalhas. Eu tenho uma palavra para você. O que eu disse no começo da mensagem, o dono da terra te observa, o dono da terra te nota hoje, o dono da terra nota a Batista Vida hoje. Talvez nesses 6 meses você pensa, Deus me abandonou, não está acontecendo nada, tudo está falhando, tudo está dando errado. O que será? Eu profetizei tanto, eu orei tanto, mas está dando tudo errado. Por quê, Deus? Saiba de uma coisa, enquanto você estava nessa primeira fase sofrendo, tendo perdas, você chega aqui hoje com marcas da perda, vazio. O dono da terra estava te observando, sabe o que aconteceu com você, sabe que você vai precisar recomeçar hoje. E o versículo 12 vai dizer, pode passar para o versículo 12. O Senhor retribuiu o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel. Sobre cujas asas te vieste abrigar. O dono da terra sabe o que você passou. O dono da terra te observava. Você nem sabia, mas ele te observava. Olha lá, meu filho, está passando pela dificuldade. Olha lá, mas ele está firme, ele está aqui. O dono da terra hoje te chama para recomeçar e viver a segunda fase, e viver o novo tempo, e viver aquilo que Ele tem para esta igreja, e viver aquilo que Ele tem para esta cidade, e viver aquilo que Ele tem para a sua vida. O dono da terra está chamando pessoas hoje para um novo tempo, para a segunda fase, para um recomeço. Mesmo vazio, mesmo com marcas das perdas do passado, não importa. O importante não é vazio, estar cheio. O importante é que hoje você está em Belém. O importante é que hoje você chegou até aqui na casa do pão.
Ele estava só esperando você passar por isso. Ele estava só esperando você chegar até a terra de Belém. Estava só esperando chegar esse momento, para hoje Ele falar: filho, eu estava te observando. Filho, eu sei das dores que você passou. Você estava com tanta expectativa. Mas hoje eu te convido para viver uma nova fase. Hoje eu te convido para viver um novo tempo. Hoje eu te convido para viver o que você ainda não viveu. Hoje eu te convido para viver o que esta igreja ainda não viveu. Hoje eu te convido para viver o que esta cidade ainda não viveu, em nome do Senhor Jesus. O dono da terra está presente aqui hoje. O dono da terra te observa agora e hoje ele te nota. O dono da terra nota o seu clamor. Clame a ele hoje, agradeça. O dono da terra está neste lugar. Você estava tudo tão difícil, mas ele estava te observando e chegou o tempo, filho. Você chegou aonde eu queria, mesmo vazio, mesmo com marcas do passado, mesmo machucado, você chegou a Belém. E agora vai começar um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, o dono da terra te nota hoje. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, ó Pai, glória nós te damos por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E no versículo, e por fim, no versículo 14, se puder colocar no telão para mim também. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz a Ruth: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Depois disso tudo, depois que o dono da terra nota Ruth, chama ela para um novo tempo, o dono da terra vai convidar Ruth a se assentar na mesa com ele. Hoje Deus está convidando esta igreja para um novo tempo. Um tempo de estar à mesa com o Senhor. Sabe o que significa estar à mesa? Você convida para a mesa pessoas que são íntimas, pessoas que você quer ter um tempo de intimidade, pessoas que você quer honrar, e pessoas que você quer ter tempo de qualidade. Como assim, Davi? Quando você convida alguém para ir à sua casa, quando alguém importante, o governador, te chama para se assentar à mesa com ele, ele está te chamando para um tempo de intimidade. Ele está te chamando para um tempo de honra, porque você está à mesa com ele. E ele está te chamando para um tempo de qualidade, um tempo de livre acesso. O que é isso? Se eu estou na mesa com o governador, e existe uma pessoa lá fora que quer falar com ele, essa pessoa precisa fazer um esforço, precisa talvez gritar, precisa talvez fazer barulho, precisa talvez fazer uma manifestação, precisa encontrar outros meios para poder chegar nele. Mas quem está na mesa, quem está sentado à mesa não precisa gritar. Quem está sentado na mesa fala assim, ó. Quem está sentado na mesa não precisa gritar. Quem está sentado na mesa fala, ouve, conversa. É o tempo de qualidade. Deus está chamando esta igreja para um novo tempo. Um tempo de mesa com a Batista Vida. Um tempo de intimidade. Um tempo de honra e um tempo de qualidade. Um tempo de livre acesso ao Senhor. O Senhor está te chamando hoje. Venha viver um novo tempo, Ruth.
primeira fase foi difícil, mas ela termina hoje. Nesta manhã começa um novo tempo na sua vida. Quantos querem viver esse novo tempo? Fique de pé no seu lugar e corre aqui na frente. Nós vamos orar com o Senhor. Nós vamos falar com